Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse vídeo vai abrir seus olhos para uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga desafios, oportunidades e o seu próprio futuro. Muitos cristãos vivem limitados não por falta de capacidade, mas por causa da mentalidade errada. E hoje você vai entender a mentalidade que colocou Josué e Caleb entre os poucos que realmente entraram na Terra Prometida. Enquanto toda uma geração ficou para trás, imagine uma situação. Deus te promete algo grandioso, extraordinário, algo que vai mudar sua vida, sua família e até sua história. Mas, antes de receber essa promessa, você precisa dar um passo de coragem. Olhar para algo que parece maior que você e, mesmo assim, avançar. Agora imagine que você não está sozinho. Outras pessoas também receberam a mesma promessa, viram a mesma oportunidade e enfrentaram o mesmo cenário. Mas enquanto você acredita que dá, elas acreditam que não. Enquanto você vê possibilidade, elas veem problema. Enquanto você vê promessa, elas veem perigo. Foi exatamente isso que aconteceu com os espias enviados por Moisés para analisar a Terra Prometida. 12 homens viram a mesma terra, os mesmos muros, os mesmos gigantes, o mesmo cenário. Todos tiveram acesso às mesmas informações, mas apenas 2, Josué e Caleb, enxergaram tudo com uma mentalidade de riqueza, abundância e confiança em Deus. Os outros 10 viram a mesma coisa, mas concluíram o oposto. Eles voltaram dizendo: a terra é boa, mas os inimigos são maiores. As cidades são fortificadas. Os gigantes são invencíveis. Nós somos como gafanhotos. Eles tinham a mentalidade da escassez, menos aquela que te faz acreditar que nada é possível, nada vai dar certo, e que o futuro é sempre menor do que você deseja. Mas Caleb se levantou no meio do povo e disse: podemos subir e conquistar essa terra. Nós vamos vencer. Deus está conosco. E Josué concordou. Eles não negaram os gigantes. Eles não ignoraram as dificuldades. Eles não inventaram ilusões. Eles apenas enxergaram a realidade através da lente correta. A lente da mentalidade de riqueza, da confiança, da fé ativa e da certeza de que Deus cumpre o que promete. E aqui está a grande revelação. Não é o que você vê. É como você vê que determina seu destino. A diferença entre os que prosperam e os que vivem estagnados não está nas circunstâncias, mas na mentalidade com que enfrentam as circunstâncias. Os 10 espias tinham uma mentalidade condicionada pelo medo, pela comparação, pela insegurança. Eles estavam acostumados com o papel de escravos e não conseguiam se enxergar como conquistadores. Já Josué e Caleb tinham a mentalidade de quem sabia que Deus não os tirou do Egito para morrer no deserto. Eles tinham uma visão maior que o medo. E sabe qual é a parte mais impressionante? O relatório dos 10 não só destruiu a oportunidade deles, destruiu a oportunidade de toda uma geração, porque a mentalidade errada de poucas pessoas contaminou a esperança do povo inteiro. E isso também acontece hoje. Quantas vezes você já compartilhou um sonho e alguém te disse: isso é difícil, isso não dá dinheiro, isso é arriscado, isso não é para você? A mentalidade de escassez sempre tenta calar a mentalidade de riqueza. A verdade é simples. As pessoas que não acreditam em si mesmas sempre tentarão fazer você duvidar de você. Por isso Deus precisou esperar aquela geração morrer no deserto. Não era por falta de poder divino, era porque uma terra abundante não pode ser entregue a uma mentalidade pobre. Pessoas presas ao medo não conseguem lidar com a responsabilidade da vitória. Deus não podia colocar nas mãos deles uma promessa que eles não estavam preparados para sustentar. Mas Josué e Caleb foram diferentes. Eles tinham uma mentalidade de quem sabe que a promessa é maior que o obstáculo. Eles sabiam que Deus não está limitado aos números,
às circunstâncias ou aos recursos visíveis. Eles aprendiam a se posicionar não como vítimas, mas como herdeiros, onde os outros viam gigantes. Eles viam oportunidades disfarçadas, onde os outros viam derrota certa. Eles viam vitória inevitável, onde os outros viam impossibilidade. Eles viam propósito. E essa é a mentalidade que você precisa ativar hoje, porque a Terra Prometida ainda existe. Às vezes ela é um novo negócio, um novo emprego, uma transformação na vida financeira, uma mudança de mentalidade, uma porta aberta que parece grande demais para você. Mas a pergunta é, você está olhando para ela como Josué, ou como os 10 espias? A mentalidade de riqueza bíblica não tem nada a ver com arrogância. Ela tem a ver com saber que Deus é um pai que prepara abundância para seus filhos. A mentalidade de riqueza é a certeza de que existe mais, que você pode ir mais longe, que Deus te criou para avançar e não para retroceder. É a mentalidade de quem anda pela fé e não pelo medo, de quem acredita no processo, mesmo quando ele parece difícil, de quem não se intimida com o tamanho do desafio, porque sabe que o tamanho do Deus que está com ele é maior. E aqui está um princípio espiritual poderoso. A sua mentalidade antecede a sua realidade. Você nunca vai viver aquilo que primeiro não consegue acreditar. Ninguém planta medo e colhe vitória. Ninguém planta dúvida e colhe prosperidade. Ninguém planta pequenez e colhe grandeza. A terra que você vai possuir começa dentro de você. E quando você muda a mentalidade, você muda o destino. Josué e Caleb não conquistaram a terra porque eram os mais fortes. Eles conquistaram porque eram os mais convictos. O que determina a vitória não é o tamanho do inimigo, é o tamanho da fé. E Deus só entrega a conquista para quem está preparado mentalmente para recebê-la. A mentalidade deles foi tão poderosa que Deus declarou algo impressionante sobre Caleb. Ele me segue com outro espírito. Em outras palavras, ele pensa diferente, acredita diferente, age diferente, e por isso viverá algo diferente. Hoje, Deus pode estar te chamando para abandonar a mentalidade dos 10 espias. Aquela mentalidade que sempre diz, não vai dar, não é o momento, não tenho capacidade, tem muita gente melhor, vou esperar. Essa mentalidade mantém pessoas presas por anos, às vezes por toda a vida. Mas você pode escolher a mentalidade de Josué e Caleb, menos a mentalidade de quem diz, se Deus prometeu, eu vou. Se Deus abriu, eu entro. Se Deus te ama, eu respondo. No final, a grande lição é essa. A mentalidade não muda só a visão, muda o destino. E quando você começa a enxergar como Josué e Caleb, as portas começam a abrir, a coragem começa a crescer e o impossível começa a acontecer. Se esse conteúdo falou com você, deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho a mentalidade de conquista. Isso fortalece o vídeo e ainda declara, com sua própria boca, qual será o seu posicionamento a partir de hoje.